A paz do Senhor. Aqui é o pastor Jairo Cailo. Neste momento eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 3, a começar do versículo de número 13. De fato, iremos ler apenas 3 versículos, 13, 14 e 15. Observe o que diz a palavra de Deus. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Esta narrativa diz respeito à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, ele escreveu com muitas informações do apóstolo Pedro e certamente de outras pessoas também que lhe falaram a respeito dos ensinamentos e dos feitos de Jesus. Aqui nós temos uma informação muito preciosa quando o Senhor Jesus resolve chamar pessoas para estar com Ele e para trabalhar para Ele. Esteja atento a essas duas situações, estar com Ele e trabalhar para Ele. Algumas pessoas pensam que o que há de mais importante na vida cristã é apenas trabalhar para Jesus. Porém, há uma importância antes desta. Trabalhar para Jesus, sem sombra de dúvidas, é algo muito importante, mas vem antes alguma coisa tão importante quanto, ou talvez até mais importante. É só você olhar o texto e você vai conferir comigo. Primeiramente, vamos à parte introdutória desse raciocínio. Diz aqui, e subindo ao monte, Jesus foi a um local destacado, um local separado para conversar com pessoas as quais ele queria responsabilizar para o trabalho dele. Então está aqui, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Ele subiu e chamou. Foi ao monte, foi a um lugar reservado e chamou para esse lugar reservado pessoas do seu interesse. Aqui está dizendo os que ele quis. É a vontade dele. A vontade clara do Senhor Jesus está colocada aqui. Deus não chama ninguém porque foi pressionado. Jesus não confia a alguém algo porque lhe foi pressionado, porque alguém quis. Não. Aqui é segundo a sua vontade. É a vontade de Jesus que prevalece. Vamos continuar esse raciocínio. E vieram a ele pessoas que atenderam ao seu chamado. É importante, ao receber o chamado de Jesus, atendê-lo. E foi isso que os discípulos fizeram. Pessoas que ouviram, ouvindo, entenderam e atenderam ao chamado. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Agora vamos parte por parte. Primeiramente, um chamado para estar com ele. Eu sou levado a crer, a entender, a perceber que antes de Deus fazer algo através de alguém, ele faz algo na vida deste alguém. Primeiro algo em sua vida, depois algo através de sua vida. É isto que está colocado aqui nesse texto. Primeiramente, Jesus chama pessoas para estarem com ele, depois para trabalharem com ele e para ele. Olha só que coisa interessante, trabalhar com ele e para ele. Não apenas para ele, mas com ele. É tanto que depois da ida de Jesus para o céu, da sua assunção, a Bíblia diz que ele enviou o Consolador, ou o outro Consolador, dando a entender que sua presença já era consoladora, interventora para ajudar, portanto. E aí nós nos deparamos com outro Consolador, ele é o próprio Espírito de Cristo. Então, Jesus não quer que você trabalhe para ele sem o apoio dele. Jesus não quer que você trabalhe para ele sem a presença dele. É tanto que ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, enquanto vocês estiverem fazendo discípulos. Quando Jesus falou que estaria conosco todos os dias, ele estava vinculando essa fala à missão de trabalhar para ele, de dar progresso e continuidade à obra dele aqui na terra. Veja bem,
ele garante a presença dele. Ele não quer que você trabalhe sozinho, até porque trabalhar sozinho não logra êxito. Trabalhar com Jesus é certeza de resultados, é certeza de eficiência na atividade, de eficácia no trabalho. Agora, vamos lá. O texto nos dá uma valorização muito interessante a respeito de estar com ele. O texto fala, e nomeou 12 para que estivessem com ele. A primeira finalidade desta nomeação não é a pregação. A primeira finalidade desta nomeação não é expulsar demônios. A primeira finalidade desta nomeação não é simplesmente curar os enfermos. Para muitas pessoas, nós somos nomeados para trabalhar para Jesus, mas não apenas para isso. Prioritariamente, a missão ou a razão da nomeação é estar com Ele. Essa palavra nomear significa dar nome. Mas na língua grega ela é recheada de um significado mais profundo, porque é como que a pessoa dar um nome que lhe caracteriza. É como que a partir de agora você será conhecido como tal. Então, Jesus está nomeando pessoas e está chamando pessoas para que a partir de agora elas sejam conhecidas tais quais aqueles que vivem com Jesus e aqueles que trabalham para Jesus com Jesus. Só que aqui está o X da questão. Muitas pessoas ainda não atentaram para a importância de estar com Ele. Jesus investiu na vida dos discípulos 3 anos de companhia, 3 anos de amadurecimento, 3 anos de fortalecimento da fé, 3 anos de instrução, 3 anos de entendimento da vida profunda com Deus, para depois trabalhar para Deus. Nesta ocasião, Deus está falando com você. Eu tenho certeza que o Senhor está lhe chamando para mais perto dele. O Senhor está lhe chamando para uma maior intimidade com Ele. E foi isso que Jesus fez com os discípulos. A intimidade que foi gerada no coração dos discípulos foi algo tão forte, algo tão tremendo, que gerou neles uma sólida decisão de viver para Jesus por todo o tempo de suas vidas. É importante observar que lá no Evangelho de Lucas, Lucas conta a história de Jesus, os seus feitos e ensinamentos. Mas Lucas também escreve um outro livro chamado Atos dos Apóstolos, que mostra os ensinamentos e os feitos dos apóstolos a respeito e com Jesus. No capítulo de número 4 e versículo de número 13, eu gostaria de ler para você, está escrito algo preciosíssimo. E este algo é algo para você guardar no seu coração para o resto de sua vida. Veja só, lá em Marcos capítulo 3 e versículo 14 diz que Jesus nomeou para que estivessem com ele, depois pregar, expulsar demônios e curar. Agora no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, nós temos isto na prática, isto acontecendo. Os discípulos cheios da presença de Jesus, vivendo como conhecedores de Cristo e conhecidos por Cristo. Nós temos aqui no capítulo 4, versículo 13, narra o momento em que os discípulos estão sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo. E aqui o registro sagrado diz que esses perseguidores, vendo a ousadia de Pedro e João, e foram informados de que eram homens sem letra. Olha só, que coisa interessante, que detalhe importante. Eles eram homens sem letras e indoutos, e as pessoas se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. É aqui que está o grande detalhe. Eles estiveram com Jesus, passaram tempo com Jesus e agora haviam curado um paralítico, um homem coxo que estava na porta do templo, chamada Formosa. E diz as Sagradas Escrituras que esses homens chamados Pedro e João ordenaram ao paralítico que eles se levantassem. Deram a mão para ele e o ajudaram a se levantar. Quando o paralítico foi curado, houve uma repercussão muito grande. E nesta repercussão veio a perseguição. A Bíblia diz que eles ficaram indignados, as autoridades ficaram indignadas. Por quê? Porque homens naturais, homens comuns, haviam mandado um paralítico se levantar. E o que fazer? Vamos constrangê-los, vamos abafar o caso. Vamos inibir toda a propagação deste milagre maravilhoso. E tentaram calá-los. Mas o fato é que
os homens não se calavam. Pedro e João continuavam pregando cada vez mais, insistindo, e eles faziam perguntas estratégicas, perguntas retóricas, perguntas importantes, mas a resposta era: foi Deus, foi em nome de Jesus. E eles identificaram, não adianta calar esses homens. Sabe por quê? Porque eles estiveram com Jesus. É aqui que está a evidência daquilo que Jesus já havia falado. Ele diz: eu vos nomeio para que estejam comigo. Depois preguem, expulsem demônios, curem os enfermos, mas a prioridade é estar com Jesus. Pedro e João conseguiram fazer aquele feito maravilhoso do milagre e continuar de pé, firmes, constantes e, de certa forma, resistentes, porque eles passaram tempo com Jesus. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Deus deseja que algo semelhante aconteça em sua vida. Jesus quer que você gaste tempo com Ele. Vai chegar o tempo que você vai pregar mais, vai curar enfermos em nome de Jesus, vai expulsar demônios. Mas para que isto aconteça, é necessário que agora, nesse tempo, você gaste mais tempo com Jesus. Agora é a hora de se familiarizar com o Filho de Deus. É hora de crescer em profundidade. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 15, algo muito interessante. Está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor Jesus já havia falado em um momento anterior que o galho fora da videira não produz nada. Ele seca, ele não produz absolutamente nada. Você deseja produzir em sua vida a natureza de Cristo? Você deseja produzir em sua vida o fruto da natureza de Cristo? O fruto do Espírito? O caráter de Jesus se evidenciar em sua vida? Pois é necessário que você esteja ligado nele. O texto sagrado que eu acabei de ler nos diz que eu vos nomeei para dar fruto. É interessante que você esteja ligado em Jesus. Somente quando você estiver ligado nele, você terá a natureza dele passando para você. O caráter de Cristo se evidenciando na sua vida. Não tem como fazer algo para Deus sem ter experiências com Deus. Não tem como trabalhar e frutificar no reino de Deus sem estar ligado em Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Você é um galho, e para que o fruto apareça em você, que é galho, é necessário que você esteja ligado na videira. Outro texto sagrado que também fala-nos a respeito de trabalhar para Deus, porém antes ter experiências com Deus, está no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, antes de exercer o seu ministério de forma eficiente, ele teve uma experiência muito profunda com Deus, mostrando-nos que experiências com Deus nos dão condições de trabalhar melhor para Deus. Diz o texto sagrado que ele teve uma visão da glória de Deus, visão esta que ele tratou, que mudou o seu comportamento, que possibilitou o seu reconhecimento de estado, de reais condições, o que por sua vez fez com que o Senhor tratasse a vida do profeta. Diz a Bíblia que o Senhor lhe tratou com fogo, fogo nos lábios. E diz o texto sagrado que com a brasa de Deus o Senhor sarou os lábios do profeta. Lábios estes que serviram para exercer o ministério da profecia. Eu não sei qual a área que Deus vai te usar, em que ministério você será utilizado, mas uma coisa eu sei, é que antes de Deus fazer algo grandioso através de você, Ele fará algo muito significativo em você. Você precisa de experiências com Deus, gastar tempo com Ele. Os discípulos gastaram tempo com Jesus. Isaías teve uma experiência profunda. Não foi diferente com Paulo, não foi diferente com Pedro, não foi diferente com Moisés. Todos tiveram experiências profundas com Deus para depois trabalhar para Deus. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se aprofundar em Deus. É tempo de se encher do Espírito Santo e depois produzir os resultados que Ele quer que você produza. O Senhor está lhe nomeando para trabalhar para Ele. Porém, antes dessa nomeação do trabalho, vem a nomeação de estar na presença de Deus. Esteja diante do Senhor,
gaste tempo com Ele, se aprofunde em Deus, se torne mais íntimo de Jesus e as pessoas saberão que você esteve com Ele e que os resultados que se apresentam na sua vida são frutos da presença de Deus em seu viver. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.